Ou seja, não é mais sobre algumas pessoas pontuais, sobre alguns líderes. Aqui é uma promessa de Deus, que o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne, ou todas as pessoas. E não mais em parte, né, como fez com Saul, permanece nessa pessoa enquanto ela está existindo e professando a sua fé em Cristo, né? Não existe uma conversão sequer, Netinho. Ninguém aceita Jesus sem a ajuda do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, todo crente que aceita Jesus de novo, ele já tem o Espírito habitando dentro dele. Isso é totalmente diferente do Antigo Testamento. Eu volto a reiterar, no Antigo, Deus pingava, Deus tinha algumas evidências e fazia algumas demonstrações da ação do Espírito Santo. Mas a promessa aqui não é pingar. A expressão aqui é derramar. Deus não trabalha no Novo Testamento pingando. Deus trabalha no Novo Testamento derramando sobre toda a carne. E no verso 29 diz, e também diz assim, verso 28, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aqui é uma promessa do profeta Joel falando que Deus vai levantar nos últimos tempos filhos profetas. Se a gente olhar no tempo pós-moderno, onde os jovens hoje estão vivendo em um clima tenso de criminalidade, prostituição, se nós não tivéssemos essa promessa da parte de Deus, possivelmente nós cristãos não acreditaríamos na ação sobrenatural de Deus sobre essas pessoas. Sim. Mas existe uma promessa de Deus. Deus vai derramar do seu Espírito sobre filhos e filhas. E diz mais, e os vossos velhos terão sonhos. Queridos, queridas, vocês que estão nos acompanhando nessa live, é importante que vocês entendam que no contexto pós-moderno, quando alguém chega na terceira idade, alguns estão aguardando a hora da morte, esperando a hora que Cristo vai vir buscar a sua igreja. Mas, biblicamente, até para essas pessoas existem promessas. A Bíblia fala que sobre os velhos, eles terão sonhos. E sobre os mancebos, eles terão visões. E diz mais, e também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O que eu acho interessante nessa expressão servos e servas derramar do espírito naqueles dias é porque servo ali naquele contexto era escravo. Servo naquele contexto ali era escravo. Eram pessoas que trabalhavam apenas para sua sobrevivência. Não tinha nenhum tipo de pagamento por isso. Mas o Espírito Santo de Deus, queridos e amados irmãos, não tem preconceito. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, atuou sobre profetas, reis e sacerdotes. Mas no Novo Testamento, ele também vai ser derramado sobre servos e sobre servas. O Espírito Santo de Deus não tem preconceito. Ele atua nas maiores catedrais e também atua nas pequenas igrejas. Esse é o Deus ao qual a gente serve. Glória a Deus. E, Daniel, assim, olhando para essa juventude atual, assim, olhando para o cenário futuro também da igreja, e também até para num aspecto regional, como o Brasil. Não sei se o senhor já ouviu falar, mas tem um cara chamado Nick Cruz. Tem até um filme muito famoso sobre ele, que é A Cruz e o Punhal. Mas em uma das suas pregações, ele falou que aqui no Brasil haverá um grande avivamento aqui no Brasil. Um avivamento como não houve em nenhum outro país. Quando eu vi esse discurso, eu acreditei muito que haveria esse avivamento. E você acredita que aqui no Brasil haverá ainda esse grande avivamento? Se já houve esse avivamento? Se já iniciou esse avivamento? É interessante a história do Nick Cruz, né? Que foi ganhado por Jesus pelo David Wilkerson, né? Um grande evangelista dos Estados Unidos.
verdadeiro evangelista, né, que largou os centros lá dos Estados Unidos para fundar uma igreja no gueto, lá em Nova York, e foi lá que ele conseguiu ganhar não somente Nick para Jesus, como também toda a sua gangue, né? Então o próprio Nick Cruz, ele viveu um autêntico avivamento, e a pessoa que ganhou ele para Jesus viveu também um clímax de avivamento vários anos da sua vida, como foi o caso desse homem de Deus que a gente acabou de mencionar, o David Wilkerson, né? Depois, você que está nos ouvindo, vai estudar a história desse homem de Deus, um grande homem de Deus, de oração, um grande profeta do Senhor. A CPAD tem alguns livros dele, como Tocai a Trombeta em Sião, um livro fantástico dele. Exortando o Povo de Deus, outro livro fantástico desse grande homem de Deus. Mas é interessante que não somente o Nick falou que iria haver um grande avivamento no Brasil, como também o próprio David Wilkerson falou sobre esse grande avivamento. E eu creio, Netinho, que existe claras evidências que o Brasil já passou por um grande avivamento. Muitas evidências. Se você for olhar a Assembleia de Deus, eu cito a Assembleia de Deus, mas poderia citar várias outras denominações aqui, mas a Assembleia de Deus que teve o seu início lá no Belém do Pará, como um sinal e evidência sobrenatural de Deus, de um autêntico avivamento, que foi o caso de Daniel Berg Gunavingri, que estava lá nos Estados Unidos, e receberam a direção de Deus sobre vir para o Brasil e vir justamente para o Belém do Pará. E isso contraria muitos tipos de avivamento que algumas pessoas falam que vai existir no Brasil. Porque algumas igrejas neopentecostais, que a gente não tem como igrejas sérias, porque não abordam o autêntico avivamento bíblico, né? Essas igrejas, quando querem fundar uma igreja, elas vão para grandes centros, como São Paulo, como Rio de Janeiro, né? Então as pessoas vão para esses grandes centros porque lá eles vão chamar atenção e ter mais evidência. Mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalha como ele quer. A ação do Espírito Santo de Deus surpreende a lógica humana. Então Deus fala com Daniel Berg e Gunavingri para eles ir para o Belém do Pará, que era, na época, uma das partes mais pobres do Brasil, e lá do Belém do Pará começou a evangelizar, e hoje a Assembleia de Deus no Brasil tem mais de 30 milhões de membros. A Assembleia de Deus no Brasil tem mais de 30 milhões de membros, ou seja, a gente passou já pelo avivamento. Como também várias outras igrejas que nós temos no Brasil, como a Batista, que também passou por um avivamento, a igreja presbiteriana no Brasil também, que não para de crescer, né? Tem igrejas em todos os lugares. Ou seja, isso é sinal de que a gente já passou por um autêntico avivamento, que através da palavra do Senhor, da oração, do jejum bíblico, as igrejas estão crescendo e nós temos evidências claras que é um avivamento. Porque essas igrejas já permanecem no Brasil por 50, 70, outras 100, outras quase 200 anos. Então, já passaram pelo teste do tempo, né? Para saber se é um avivamento ou um simples movimento, né? Porque muitas pessoas começam um projeto como um movimento, né? E conseguem ali acarretar diversas pessoas. O Reagan, nos Estados Unidos, que foi o idealizador da unção do riso, começou esse movimento lá, mas o movimento acabou, né? Mas um movimento gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele permanece. Exatamente. E influencia, inclusive, os poderes políticos, os poderes públicos, influencia a sociedade, né? E então, Daniel, assim, pelo que eu entendi, o Brasil, nós não estamos esperando mais por um avivamento, esse avivamento já, nós somos frutos desse último avivamento. Nós somos frutos de um avivamento,
Mas também nós cremos que Deus, com a sua mão poderosa, ainda pode enviar um avivamento local para algumas igrejas do nosso Brasil. Sim, mas não de forma nacional ou mundial. Biblicamente, não existe esse tipo de evidência, né? Biblicamente, os avivamentos que aconteceram, tanto com os profetas e os reis de Israel, como no Novo Testamento, através dos apóstolos, esses avivamentos eram locais. Hoje, a nível mundial, existem alguns países que estão passando por um autêntico avivamento, como a China. Os últimos censos que foram divulgados, estima-se que a China hoje tem mais cristãos do que o próprio Brasil. Então percebam, a China é um país comunista, um país pós-cristão, um país muito pós-moderno, com a perseguição ferrenha ao cristianismo, mas o evangelho do Senhor Jesus não para de crescer ali. Então, é claro que ninguém pode deter um avivamento bíblico. A Bíblia fala que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque, ultimamente, sabe, Daniel, não sei se é mais um desses termos novos que estão surgindo por aí, mas um dos nossos objetos de pesquisas, além da Bíblia, ultimamente tem sido muito a internet, né? E a gente vê muitos pastores falando sobre avivamento, e um termo que eu ouvi falar sobre, até pela boca de não só um, mas vários pastores, falando sobre um avivamento pleno, que estamos esperando um avivamento pleno. O que seria isso? O que seria um avivamento pleno da igreja? Na verdade, Netinho, a Bíblia fala sobre um avivamento pleno, é verdade, eu concordo, e esse avivamento pleno irá se cumprir no reino milenial do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia fala que toda a terra será cheia do seu conhecimento e da glória. Então, essa profecia que o profeta Isaías fala e outros profetas mencionam, não pode ser confundida com o avivamento que irá acontecer pós-arrebatamento da igreja, né? Se você pegar qualquer manual escatológico sério, você vai perceber que esse avivamento que a Bíblia fala é um avivamento que irá ser fundamentado no período milenial de Jesus Cristo. Inclusive, já que vocês estão nessa live, né? Estamos aqui nesse maravilhoso programa. Aproveito para divulgar um trabalho que já está saindo do forno, cerca de 50 páginas que eu mesmo elaborei sobre escatologia. Iremos abordar sobre arrebatamento da igreja, sobre a tribulação, a grande tribulação, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, reino milenial de Jesus, a batalha do Armagedon. Então, vocês que desejarem adquirir, podem entrar em contato conosco e certamente vocês adquirirão um manual sério e escatologicamente bíblico sobre arrebatamento. E assim, Daniel, então no caso, quando esse avivamento pleno acontecer, a igreja já vai estar na glória. Nesse caso, sendo no reino milenial de Jesus Cristo, a gente tem que ter em mente o que vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada. A Bíblia fala que a gente vai passar pelo tribunal de Cristo, que ninguém vai ser condenado. É um tribunal de galardões. Depois, iremos nos banquetear nas bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na terra vai acontecer a grande tribulação. No final da grande tribulação, irá se iniciar uma batalha por nome Batalha do Armagedon. Nós vamos vir com Cristo, né, que vai vir com poder e grande glória. O Senhor vai vencer Satanás, o Senhor vai vencer o falso profeta e o anticristo nessa batalha do Armagedon. E todos nós iremos entrar no reino milenial de Jesus Cristo. Tanto nós que fomos arrebatados com a igreja, como também os 144 mil selados de Israel vão entrar também no período milenial, né? E vai ser quando vai acontecer
esse avivamento pleno, que vai ser uma